Mas vamos lá, né? Porque chegou a hora de mostrar o jogo, o que rolou ontem na Ilha do Retiro, os detalhes de Sport e Palmeiras, que ficou marcado pela marcação de um pênalti que não existiu. Com isso, o time rubro-negro foi derrotado por 2-1 numa ilha lotada. Acompanhe. Ilha do Retiro com um pouco mais de 26 mil torcedores no estádio. Festa para receber o primeiro jogo do Sport em casa no Brasileirão. Diante do Palmeiras com vários reservas em campo, após vitória no Peru pela Copa Libertadores da América. Em campo, os pernambucanos foram superiores no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras. O zagueiro Chico derrubou o Flaco Lopes na área. Pênalti marcado. O argentino cobrou e fez 1-0 para o Porto. Os rubro-negros responderam com Lucas Lima, cobrando escanteio. Barleta pegou de primeira. 1-1 na Ilha do Retiro. Sérgio Oliveira acertou a trave na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Abel Ferreira colocou alguns titulares em campo e o jogo cresceu, mas a polêmica estava reservada para a reta final de partida. O carioca Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em cima de Rafael Veiga. O uruguaio Piquerez foi bem na cobrança. 2-1 para o Palmeiras. Primeira vitória no Brasileirão. O Sport amarga a primeira derrota na competição nacional. Com 2 gols de pênalti, o Palmeiras conquistou a primeira vitória no Brasileirão, aqui no Recife contra o Sport, com o protesto da arbitragem no lado pernambucano. Agora foco mais uma vez na Copa Libertadores da América. O Palmeiras volta a campo nesta quarta no Allianz Parque contra o Cerro Porteño do Paraguai. Brasileirão, sábado tem clássico em Barueri, diante da equipe do Corinthians. O Sport volta a campo também no sábado em São Januário, diante do Vasco pelo Brasileirão. Fizemos um grande jogo, olhos nos olhos, com muita qualidade, duas equipas boas. O Palmeiras, como todos nós sabemos, vocês sabem, uma equipa que tem um elenco muito forte, com uma capacidade individual muito grande. Mas nós falamos nisto, eles podem ser melhor que nós ontem, podem ser melhores que nós amanhã, podem ser melhores que nós durante o ano todo. Mas nos 90 minutos dentro de campo hoje não podiam ser melhor que nós. Como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Jogar com uma equipa super empolgada, muito bem treinada, vinha de um sucesso há 3, 4 dias. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Se a direção e os torcedores derem tempo, porque aqui não é com todo o respeito, o Sport Recife luta por outros objetivos que não o Palmeiras, e uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes é verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que em função da viagem nós temos que trocar, não tenho a arriscar muitas vezes. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar com o Gabi, porque a repercussão foi muito grande, né? A derrota de ontem do Sport, a gente estava ouvindo aqui os técnicos, o Pepa e o Abel Ferreira. E, Gabi, o Pepa disse que o Palmeiras pode ser melhor que o Sport. Foi melhor antes, pode ser melhor depois, mas ontem, durante os 90 minutos, não. Que ontem o Sport foi, no mínimo, igual ao Palmeiras, né, em desempenho. E em relação ao Abel, ele disse o seguinte, uma frase que marcou: o futebol brasileiro não é para amadores, Gabi Mendes. Pois é, Rembrandt, realmente um jogo aí que a gente queria estar aqui falando do bom desempenho do Sport. Claro, né? É o Nordeste bem no Brasileirão, são os times nordestinos no topo aí do nosso futebol brasileiro e, claro, obviamente, queríamos estar aqui falando disso, né? Porque sim, a gente que assistiu, sem puxar a sardinha para o nosso lado, o Sport produziu muito mais, né? O Palmeiras tinha desfalques, vinha de um jogo super importante para a Libertadores e precisou poupar jogadores, mas, infelizmente, o assunto principal foi
a arbitragem, né, que acabou atrapalhando a beleza do futebol, um assunto que repercutiu aí em todos os lugares, né? Muita gente falando sobre esse assunto, porque infelizmente o esporte foi prejudicado e não tem como reaver esse ponto, né, que foi perdido, poderia ter sido diferente, né? Tem uma questão aí que você já trouxe, o Pepa até falou, e o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, também falou sobre isso, que qualquer um dos dois times poderiam ganhar, o Palmeiras poderia ganhar e seria tranquilo, mas para o esporte, vencer dessa forma aí é injustificável. Eu vou, inclusive, trazer aqui uma nota, tá? Porque ontem, antes do início da coletiva do técnico Pepa, o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, ficou, né, muito chateado. Ele foi para a coletiva e fez um pronunciamento e falou que o esporte nem costuma entrar nesse assunto, mas ontem era inevitável, não tinha como fugir disso, indignado com o que aconteceu, né? Ele disse que nem ia entrar no mérito se foi pênalti ou não, porque não foi, e que realmente o esporte não poderia ser prejudicado pela arbitragem. Disse que a arbitragem brasileira não está no nível do futebol brasileiro, tá? Que temos um campeonato aí sendo um dos mais difíceis do mundo, e a gente continua sofrendo com a questão da arbitragem, e não é só o esporte, tá? Ontem tivemos também outros jogos acontecendo, erros também, isso atrapalha a magia do futebol. Vou trazer a nota aqui que o esporte divulgou depois também, né? O Guilherme, ele fez um pronunciamento ali de 7 minutos e um pouquinho, falando muita coisa, né? E depois o esporte divulgou uma nota, eu vou ler aqui, tá? Para os torcedores, que é importante a gente também frisar. O Esporte Clube do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe da arbitragem, comandada pelo senhor Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo na Ilha do Retiro contra o Palmeiras. O esporte cobrará oficialmente respostas da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. A condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte da Série A, do Campeonato Brasileiro, onde a omissão do uso do VAR em lance capital evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo. Bom, eles seguem aqui falando que o esporte afirma, né, que vai continuar lutando para resolver essa situação, que não tem, como eu falei, como recuperar o ponto perdido. O esporte poderia ter saído ali com um empate, né, jogou muito bem para isso. Uma outra coisa que tem repercutido bastante é que o esporte jogou de igual para igual com um dos times que está aí na Libertadores, que disputa para ser campeão todos os anos, que tem conquistado muitas coisas, e isso também deixou o torcedor feliz, né, porque a gente viu que o esporte chegou na final ali do Campeonato Pernambucano, entre trancos e barrancos, né, vacilando bastante, com a torcida ficando chateada, mas que estreou com um empate contra o São Paulo, que poderia ter conquistado outro empate super importante, e não foi isso que aconteceu. O Pepa também bem chateado, disse que nunca mais tinha visto uma coisa dessa acontecer, né, que foi prejudicado, que eles vão continuar trabalhando. A gente viu também o Lucas Lima falando que a voz, né, as vozes, na verdade, dos times que não são do Nordeste acabam sendo mais altas, né, e ouvidas, e infelizmente o esporte está aí prejudicado. Vai tentar reverter a situação, obviamente, trabalhando dentro de campo. A equipe se reapresenta amanhã. Hoje vão descansar. O Pepa até falou que, o que é que eu posso falar, né? Eu posso falar elogiar a minha equipe, que entrou em campo, jogou, fez o trabalho que tinha que fazer, e que infelizmente, né, tem uma outra questão que a gente tem que trazer aqui. O Veiga não tem nada a ver com isso, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se fosse um jogador experiente do esporte, ele poderia ter feito a mesma coisa. A questão é que o VAR corroborou com a decisão de dentro do campo, né? São seres humanos, podem errar, sim, né? O equipamento tá aí para ajudar o nosso futebol. Tá, é passível a erro, sim, mas em uma situação com um lance duvidoso desse, poderia, no mínimo, ter sido checado e evitar tudo isso. Como eu falei, o esporte se reapresenta amanhã. Hoje descansa, e a expectativa de retornos importantes. O Hereda saiu lesionado ontem, tá? Então não se sabe se ele vai estar 100% para o próximo jogo. O Dalbert, o Gonçalo Paciência e o Antônio Carlos seguem no DM. Expectativa também de retorno desses atletas. Um outro atleta, o Atêncio, ele nem foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Existia uma chance, né, dele ser relacionado, porque saiu do DM, e já estava em processo de transição há muito tempo, mas realmente nem foi relacionado. Então ele deve ir a campo, pelo menos nesse próximo jogo, é o que se espera, tá, Rembrão? Beleza, Gabi. Mas é isso, os dirigentes é que precisam, né, gritar
precisam de alguma forma reivindicar um tratamento justo, né? Obrigado aí a Gabi Mendes pelas informações. Agora é o seguinte, ninguém pode reclamar do presidente da CBF, nem federação, nem os clubes, porque todos reelegeram o presidente da CBF. Então as críticas, você percebe que são voltadas apenas para a arbitragem, né? Inclusive o Guilherme Falcão chegou a dizer que o presidente da CBF está ali, está querendo fazer o melhor possível, muito bem intencionado, ninguém reclama da CBF. É só, o foco é a arbitragem, que errou realmente ontem, né? Mas os clubes e as federações deveriam ter um pouco mais de independência, né? Até para que num momento como esse pudesse cobrar com mais veemência o presidente da CBF, né? Os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Mas é isso, aconteceu, provavelmente lá na frente pode acontecer algum lance que venha a beneficiar o esporte, depois outro lance para prejudicar, e assim vai no futebol brasileiro, né, caminhando e cantando e tentando superar esses obstáculos. Bom, agora vamos voltar a falar do esporte, porque é o seguinte, hein? A gente falou há pouco com a Gabi Mendes, a história dos protestos, os dirigentes rubro-negros na bronca, que tem nota, representação para exatamente reclamar da arbitragem de ontem, né? Vamos ver mais alguns detalhes. Indignados, os rubro-negros saíram na bronca após a derrota para o Palmeiras na Ilha do Retiro, principalmente após o pênalti marcado em Rafael Veiga, nos acréscimos de partida. O técnico Pepa destacou o desempenho do time, mas fez duras críticas à arbitragem do carioca, Bruno Arleu de Araújo. Eu não gosto nada de falar sobre arbitragem, não gosto, mas quando é para falar, é para falar. Eu na coletiva a seguir ao jogo com o São Paulo, nós tínhamos o avião para apanhar. Eu não vi o lance, mas depois vi o lance. Aquilo não é penalti nenhum. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo, não consigo perceber. E é uma revolta enorme. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito sofrimento. E acima de tudo é muita coragem. Para levar o Nordeste, para levar o Recife, para levar o Sport a ser falado pelo mundo inteiro. A jogar em casa, um regresso da Série A, estádio lotado, um orgulho tremendo. E depois nós vamos pesquisar também o que está para trás. E a história continua-se a repetir. Mas há uma coisa que eu posso garantir aqui à nossa torcida, ao nosso staff e aos nossos jogadores. Eu jamais me vou sentir pequenino. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos, mas nós não somos pequeninos. Vamos continuar a trabalhar com indignação com o que aconteceu. Já não podemos fazer nada com aquilo que aconteceu, que foi uma vergonha das grandes, incompetência total, algo que eu já não vi há muito tempo. Agora, falando do jogo, é dar continuidade, é continuar a crescer, é continuar a melhorar-nos no último terço. Chegamos lá muitas vezes, mas temos que definir melhor e vamos trabalhar nisso. O Leão ainda não venceu na Série A. Os rubro-negros somam 1 ponto após empate com o São Paulo no Morumbis. O Sport visita o Vasco, sábado em São Januário. Em seguida, recebe o RB Bragantino, na Ilha do Retiro. Hoje ele nem passou pelo corredor Mário Júnior, veio direto aqui, teletransportado, o nosso Zé do Carmo. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Rambran, graças a Deus. Torcedor do Sport chateado porque mas tem que ficar. Acabou prejudicado ontem. Rambran, em 1980, o Sport foi prejudicado na Ilha do Retiro com um gol que disseram que saiu. Se aquela bola, ele desse o gol, o Flamengo estava fora das semifinais, não ganharia seu primeiro título no estadual. Começa por aí. Ao longo dos anos que eu joguei futebol, aqui em Pernambuco, ia jogar contra times como Cruzeiro, contra o Internacional, como São Paulo, contra o Flamengo. Meu amigo, na dúvida, eles não tem dúvida. Entendeu? Eles mesmo com conjuntivite, eles iam apitar e complicavam, entendeu? Mas sempre assim. Você sentiu já muito isso na pele? Bastante, entendeu? O lance, rapaz, o cara não quer ver o VAR não chama o cara. Pra que o VAR? Me diga. Até saiu, né, o vídeo, o áudio do VAR, né, dos caras conversando lá, o árbitro de vídeo conversando com o árbitro principal, o árbitro do jogo. Tá aí, ó. Você pode até acompanhar aí na sua tela o papo entre eles, Zé. Mas aí, por que ele não recomendou? Porque o árbitro de vídeo também entendeu
que foi pênalti, né? Impressionante, né? Ele entendeu e vendo por diversas vários câmeras, ângulos, né? Exatamente. A gente fica a se perguntar, não é? Até quando isso vai acontecer? Aí o Falcão, ele pediu para você colocar árbitros de outro país. Rapaz, temos bons hábitos aqui, mas pelo amor de Deus, o critério tem que ser o mesmo. São critérios diferentes, entendeu? Eu vou dormir, entendeu? Aí quando eu acordo, meu critério já é diferente daquela bola que foi falta. Não, mas eu interpretei que fulano de tal interpretou de outra maneira. Pelo amor de Deus. Essa falta de critério realmente não tenha dúvida. Pesa. Vamos ver o resultado da enquete, né? Essa história. Aí está o lance que resultou no pênalti, né? Que acabou sendo marcado no pênalti. Árbitro... Ih, Mário Júnior chorando. Que é isso, rapaz? Calma, Mário Júnior. Manda áudio, Mário Júnior. Vamos para o resultado. Árbitro estrangeiro é a solução para o futebol brasileiro? Sim, 70%. Não, 30%. O problema é que não tem árbitro em todo o mundo que possa atender o futebol brasileiro, né? Nós temos bons árbitros, mas nós precisamos ser criteriosos com eles em relação ao que eles vão fazer, né, quando entram numa sala para interpretar algumas situações, já que tem o professor maior lá dentro. Então, quanto não se resolver isso aí, a gente não vai sair dessa mermice. Esse é um depoimento importantíssimo de quem foi jogador de futebol profissional, foi capitão em várias equipes e conhece bem o que se passa dentro do campo. Acho que não. Valeu, Zé. Vamos embora porque... Mas acho que Pablo hoje paga o almoço para a gente. A hora da treta vai chegar aí, a gente espera o programa, quando terminar ele vai pagar o nosso almoço. O programa é maravilhoso. Maravilhoso. Não tenha dúvida nenhuma. Vamos acompanhar. Agora... Você sai pelo corredor Mário Júnior. Sai.